equipamentos obrigatórios para veículos automotores de 4 ou mais rodas e ônibus elétricos. Bom, falarei só de alguns que eu gostaria de destacar e como vocês têm o material didático, depois vocês façam a leitura, verificando também os outros. Número 4, encosto de cabeça em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais, onde é facultativo. Lembrando que o encosto de cabeça, a regulagem dele é na altura dos olhos. O 8 fala dos faróis e faroletes dianteiros de luz branca ou amarela. O 9, lanternas, luzes de posição na parte traseira de cor vermelha. No número 13, temos aí o silenciador de ruídos de motor a combustão, que vocês verão também falar sobre ele no assunto de mecânica. Equipamento importante, né? Tem relação com a poluição sonora. 14, freios de estacionamento e de marcha com comando independente. Na página 21, número 18, o cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. Número 25, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, chamado tacógrafo, né? Para veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e de carga com capacidade acima de 19 toneladas. O 26 fala do cinto de segurança para a árvore de transmissão dos veículos de transporte coletivo de carga. 27, lanternas delimitadoras e laterais nos veículos de carga, cujas dimensões as exijam. No número 29, o freio ABS, né? Que é um sistema antitravamento das rodas, né? Esse sistema, ele monitora a frenagem do veículo para que não aconteça travamento de rodas. No número 30, o airbag, tanto frontal, né, para o condutor, também para o passageiro do banco dianteiro. E o 31, luzes de rodagem diurna, DRL. Temos aí uma observação, que não é permitida qualquer alteração de características do veículo sem autorização do Detran. Portanto, é proibido utilizar rodas que ultrapassem os limites externos dos paralamas do veículo, aumentar ou diminuir o diâmetro externo do conjunto pneu-roda, alterar as características originais das molas do veículo, excluir ou modificar o dispositivo de suspensão. Quanto ao uso do insufilme, 28% nas laterais e vidro traseiro. A parte em amarelo traz uma observação, né, quanto ao extintor de incêndio, com carga de pó ABC, ou seja, apaga os tipos de incêndio A, B e C. Ele é obrigatório somente para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. Quanto aos equipamentos de uso obrigatório de ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e quadriciclos, teremos aí espelhos retrovisores de ambos os lados, farol dianteiro de cor branca ou amarela, lanterna traseira de cor vermelha, velocímetro, buzina, pneus que ofereçam condições mínimas de segurança, silenciador de ruídos, lanterna de freio na cor vermelha, iluminação da placa traseira, indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros, e o protetor da roda traseira, para lamas. Para o reboque e semi-reboque, observem que a maioria cita o termo traseiro. Então, nós temos aí para-choque traseiro, protetores das rodas traseiras, lanternas de posição de luz vermelha na parte traseira, freio de estacionamento, freio de mão e de serviço, freio pedal, lanternas de freio na cor vermelha, iluminação da placa traseira, lanternas traseiras, indicadores de mudança de direção, pneus que ofereçam segurança, lanternas delimitadoras e laterais, quando suas dimensões exigirem. Finalizando, nós temos também equipamentos de uso obrigatório para veículos de propulsão humana, bicicleta ou animal, no caso, carroças. Para a bicicleta, teremos como obrigatoriedade a campainha, a sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Lembrando
que é permitida a circulação de bicicleta nas vias, caso não tenha ciclovia, né, ou ciclofaixa. Então, observem, nós temos aí a obrigatoriedade de um espelho retrovisor do lado esquerdo, para que a gente possa verificar os veículos que vêm ao nosso lado. Quanto a veículos de tração animal, equipamentos obrigatórios, freio, luz branca ou amarela na dianteira e vermelha na traseira. Página 22, transporte de crianças. Então, as crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, tá, gente? Em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. No caso de veículos que possuem somente banco dianteiro, é permitido o transporte de crianças menores de 10 anos de idade, utilizando sempre o dispositivo de retenção, tá? Então, olha só, para os veículos que possuem dispositivo suplementar de retenção airbag, o equipamento de retenção de criança deve ser utilizado no sentido da marcha do veículo. Nesse caso, o equipamento de retenção de criança não poderá possuir bandejas ou acessórios equivalentes, e o banco deverá ser ajustado em sua última posição de recuo, exceto no caso de indicação específica do fabricante do veículo. Então, vem aí trazendo para vocês a ilustração, né, dos equipamentos de uso obrigatório para as crianças, referências sobre idade e peso. Vamos lá? Bebê conforto. Será utilizado para crianças que têm de 0 a 1 ano de idade ou até 13 quilos. Deverão utilizar, então, obrigatório esse equipamento. Ele também é chamado de conversível. A cadeirinha, então, será utilizada para crianças com idade entre 1 e 4 anos, com peso entre 9 e 18 quilos, obrigatoriamente, tá, gente? O assento de elevação, para crianças com idade entre 4 e 7 anos e meio, com peso entre 15 e 36 quilos, ou com menos de 1,45 m de altura. Ele também é chamado de Boster. Esse equipamento, o assento de elevação, ele deve ser utilizado com o cinto de 3 pontos. Quanto às crianças com idade superior a 7 anos e meio, inferior ou igual a 10 anos, ou crianças com altura superior a 1,45 m, deverão utilizar o cinto de segurança no banco traseiro. E aí fala, o Conselho Nacional de Trânsito prevê multa de R$ 293,47, sendo uma infração gravíssima, mais 7 pontos na carteira de habilitação para quem descumprir as regras. Então, tá falando o quê? Se nós transportarmos crianças fora dos equipamentos obrigatórios ou diferente das regras, seremos autuados, né? Por uma infração gravíssima, com a soma dos 7 pontos na nossa habilitação. No caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, somente poderão ser transportadas nestes veículos crianças a partir de 10 anos de idade e que possuam condições de cuidar-se, né, da sua própria segurança. Página 23, condução de escolares. Veículos destinados ao transporte escolar só poderão circular em vias públicas com uma autorização emitida pelo DETRAN e cumprindo-se as seguintes exigências. Número 1, quanto ao condutor, deverá ter idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D ou E, ser julgado apto em exame psicológico especial, ter aprovação em curso de treinamento específico, além de não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Número 2, o veículo deverá ter registro como veículo de passageiros, inspeção semestral para verificação de segurança dos equipamentos obrigatórios e a pintura de uma faixa horizontal na cor amarela de 40 centímetros, tá, gente? 40 centímetros. Lembrando que a autoescola, a faixa é de 20 centímetros, só para vocês terem aí uma comparação. E essa faixa, ela vai ter que ser em toda a extensão da carroceria desse veículo,
com a escrita da palavra escolar em preto. Terá que ter também o equipamento tacógrafo, lanternas de luz branca, fosco ou amarela na parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha na parte superior traseira. Quanto ao cinto de segurança, vai ser em número igual à lotação. Para condutor PCD, ou seja, condutor, com deficiência, o exame de direção veicular para candidato com PCD será considerado prova especializada, sendo avaliado por uma comissão especial. Hoje em dia, aqui em Belo Horizonte, o exame é feito ali na João Pinheiro, né? É uma das primeiras áreas aqui de Belo Horizonte. O veículo destinado à instrução e ao exame desse candidato deverá estar adaptado, segundo a indicação da junta médica examinadora, podendo ser feito em veículo do próprio candidato. Nesse caso aí, o carro deverá ter uma faixa branca removível de 20 centímetros, também escrito autoescola em preto. Condutor estrangeiro, ou seja, condutor natural de outro país e nele habilitado, e que seja penalmente imputável no Brasil, ou seja, que responda pelos seus atos aqui no Brasil, né? Poderá dirigir em território nacional por até 180 dias. Quando amparado por convenções ou acordos internacionais, sendo a sua estadia no Brasil regular e temporária, respeitando a validade da habilitação de origem. Bom, após esse prazo de 180 dias, caso o condutor pretenda continuar dirigindo em território nacional, este deverá submeter-se aos exames de aptidão física, mental e psicológica, de acordo com a categoria de sua habilitação, visando a obtenção da CNH brasileira. Agora nós vamos falar do condutor brasileiro, ou seja, que foi habilitado em outro país, né? Poderá dirigir em território nacional, sim, mediante porte da carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade. E terá que ter também a tradução oficial e o documento de identificação.